Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, em especial devido às questões que têm envolvido ultimamente a nossa deputada federal, Érica Hilton, no que tange a sua identidade de gênero. E aqui nós vamos mostrar nas escrituras hebraicas o que realmente existe sobre esse tema. Sares, a identidade não binária que Deus formou no útero e que Paulo não compreendeu. Pouca gente percebe que a maior promessa da Bíblia de inclusão na Bíblia hebraica não está no Novo Testamento. Está lá em Isaías. E nós vamos verificar aqui detalhadamente essa questão. E também que Yehoshua, que você conhece como Jesus, e não Paulo de Tarso, reconheceu identidades que nascem assim. Identidades que o próprio Deus chama de eternas. Vamos verificar. Selem e Demute, identidade, não corpo. Lá em Bereshit, capítulo 1, versículo 26 a 27, lemos no texto hebraico. Vaiomer Elohim inase Adam betsalmenu kidumetenu. Tradução. Então disse Deus, façamos o humano, ou o ser humano, a nossa imagem, tselem, é imagem em hebraico, e conforme a nossa semelhança, demute. E Deus criou o humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Até aí você sabe. O que você não sabe é que no hebraico antigo, Tselem significa arquitetura interna, interior, estrutura da mente, padrão cognitivo. Nada a ver com o corpo. Demut significa modo de funcionamento. Jamais, nunca foi escrito, nem é aparência física. Ou seja, a imagem de Deus não é corpo, nem pode ser inventada. É cérebro, consciência, identidade, percepção, vontade. Nenhuma referência à anatomia corporal ou genitália. Antropologia original nós encontramos desde Qumran, desde os manuscritos de Qumran, na caverna 4. Aí nós temos a parte que trata de Gênesis, Êxodo, e a mesma visão aparece. Ve B'Tselem, Elohim, Riecha, Hadam. O humano existe na imagem de Deus. Identidade. Não é moral sexual, ontologia. Não é anatomia. Nós temos o útero como uma oficina divina. Lá no Salmo 139 diz: Tu me teceste no ventre. O verbo hakam, em hebraico, descreve um trabalho artesanal. Deus tece identidade antes do nascimento corporal. Jeremias capítulo 1, versículo 5 confirma, abre aspas, antes de te formar, eu te conheci. Fecha aspas. Para a Bíblia hebraica, identidade é obra divina pré-natal, pré-nascimento. Neurociência e Tselem. A ciência moderna confirma exatamente essa visão. O BSTC, o hipotálamo e a ínsula cerebrais são os centros da identidade. Se formam antes do nascimento. A neurociência não contradiz a Tanar. Ela apenas descreve aquilo que o hebraico sempre revelou. Identidade não é escolha, é criação divina. Vamos falar sobre sares, que são identidades não normativas do século I. Isso não é novidade. É nesse contexto que Yehoshua afirma Yesarisim Asher Nuduka, ou seja, as Sares que nasceram assim. Confira lá em Mateus capítulo 19, versículo 12. Na Mishnah,
que é parte do texto hebraico, Sares Ramá é a pessoa que nasce assim. Variação corporal, variação hormonal, reprodutiva ou identitária. No século I, esses indivíduos eram categoria social legítima, não patologia, não desvio, nunca pecado. E Yehoshua os legitima como parte da criação de Deus. Vamos lá em Isaías 56, que é o nome eterno que Deus garantiu para os Sares. O profeta Isaías declarou séculos antes de Yehoshua, Jesus, como você conhece na tradução. Abre aspas. Não diga os Sares, sou uma árvore seca. Fecha aspas. E Deus responde: Venatati lehem yad yeshem shem olam. Eu lhes darei um monumento e um nome eterno. Nome eterno significa dignidade permanente, memória preservada, identidade inapagável da casa na casa de Deus. E o que seria Sares no século XXI? Quem são os Sares hoje? Não é equivalência lexical, é equivalência antropológica. Sares Ramá corresponde hoje a pessoas que nascem com identidades diversas. Não se encaixam no binário tradicional. São trans, intersexo, não binárias, queer, e cuja identidade é tecida no útero antes do corpo. Essas vidas representam exatamente o que Isaías chamou de nome eterno. Mas nós temos aí o erro paulino com o seu evangelho grego. Physis e a moral grega, não hebraica. Paulo não fala a língua da criação, que é o hebraico. Tudo que ele escreve em grego. Ele usa a Septuaginta, eikon, em grego, e não tselen, em hebraico. E em Romanos 1, ele emprega physis. Não natureza criada, mas função segundo a filosofia estoica que Paulo segue. Ele critica práticas cultuais greco-romanas, não identidades criadas por Deus. Isso é moral grega, não tem nada a ver com a Tanar de Yehoshua e o texto hebraico. Nada. Agora vamos entender o que o texto hebraico fala sobre blasfêmia. Blasfêmia é acusar o Criador de erro na sua criação. No Tanar, blasfêmia é atribuir erro ao Criador. O termo hebraico é nakav, que significa perfurar, rasgar o nome do Eterno. Dizer que uma identidade formada por ele no ventre é pecado é chamar Deus de falho. É negar o tselen, é negar o demut, é negar o nome eterno prometido por Isaías. A verdadeira blasfêmia nunca esteve nos corpos. Ela está em negar a imagem divina neles. Está em substituir a antologia hebraica pela moral grega da physis. Está em ignorar Isaías. Silenciar Yehoshua, Jesus, como você conhece na tradução. Silenciar Yehoshua e exaltar Paulo acima da criação. Quando você condena o que Deus criou, você está falando em nome dele? Não, não está. Ou ainda você repete aí sem perceber essa blasfêmia que sustentou o cristianismo de Paulo. Esse tema não pertence ao campo da opinião, não.
Esse tema pertence ao campo da filologia, da arqueologia, da crítica textual e da neurociência moderna. Todas essas disciplinas convergindo para uma conclusão inequívoca. A Bíblia hebraica sempre reconheceu e sempre reconhecerá identidades não normativas como parte legítima da criação divina, da criação do eterno, da criação de Hashem, da criação de Deus, como você tem na sua tradução. E você vai persistir no erro, em blasfemar contra a obra de Deus? Sares é obra de Deus. Reconhecido até por Yehoshua. Ele reconhece. Cuida, para que não continue lutando contra o próprio Deus que você afirma crer e acabe por se afastar dele eternamente.